E aí pessoal, estamos falando diretamente da Transervice Câmbios Automáticos. Galera, esse daqui é um Power Pack aplicado nos ônibus urbanos e também nos caminhões, Constellation principalmente. Ela é um componente que requer manutenção, troca de óleo, periodicamente, a cada 30 mil quilômetros rodados, você precisa necessariamente substituir o óleo, ok? É um óleo especial. O nome desse óleo é um óleo Petozin, é um óleo da FEB, ou seja, ele é alemão, ok? Esse óleo aí é muito importante fazer a substituição dele a cada 30 mil quilômetros rodados. Dito isso, o que é importante salientar? No cuidado que você deve ter na unidade eletrônica, ok? Aqui dentro nós temos componentes elétricos, bobinas, eletroválvulas, válvula de pressão. Aqui do lado nós temos a válvula DBV. Essa válvula ela é responsável por fazer o alívio da pressão, ok? Esse Power Pack ele gera 80 bar de pressão. Quando essa pressão ela é atingida, essa válvula ela libera um pouco de pressão para manter lá em 80 bar e automaticamente o módulo ele vai emitir um sinal para desativar o motor, ok? E quando nós falamos em motor, nós estamos falando desse carinha aqui, ó. Então aqui nós temos o motor, e esse motor, ele literalmente, ele tem escova, tem a parte da bobina, ok? Tem o imã, que é o condutor. Aqui nós temos uma bomba de óleo. Essa bomba de óleo ela que vai gerar pressão para o sistema. Então aqui é comum com o tempo ele danificar as escovas, ok? Ele danifica as escovas e automaticamente você tem que substituir então o motor e a bomba. Lembrando que os dois tornam-se uma única peça. Não existe como comprar, por exemplo, só o motor ou comprar só a bomba. Tem que trocar os dois, ok? Aqui nós temos o reservatório de óleo. Esse reservatório de óleo ele tem capacidade de 1 litro de óleo, conforme já foi falado, o óleo homologado para esse sistema é o Petozin. Ele vem numa embalagem verde, quer seja essa embalagem plástica ou metálica, ok? Visto que é um óleo próprio pro Power Pack. Aqui então, conforme já foi falado, nós temos o acumulador de pressão. Esse acumulador de pressão, ele faz com que a pressão que está sendo formada pela bomba, pelo motor e bomba, seja armazenada nesse reservatório. Como que funciona o acumulador de pressão? O acumulador de pressão nada mais é do que essa bola cilíndrica. Aqui nós temos metade nitrogênio, outra metade óleo. O que faz a separação entre o nitrogênio e o óleo é uma membrana, ok? Essa membrana ela é expansiva, o nitrogênio faz com que ela seja empurrada para cá. Quando o motor ele é acionado, então ele vai expelir esse nitrogênio que está preso, está difundido através da membrana, vai empurrar, vai comprimir esse óleo
vai comprimir essa membrana, fazendo com que essa membrana fique totalmente reprimida ali dentro. Então, quando atinge os 80 bar de pressão, volto a repetir, o módulo envia um sinal elétrico para o motor ser desligado. Qual que é o cuidado que você deve ter no acumulador de pressão? O cuidado que você deve ter no acumulador de pressão é muito simples. Você precisa examiná-lo, principalmente quando você está tendo uma perda de marcha, ou seja, quando o motor ele fica trabalhando constantemente. Quando ele fica trabalhando constantemente por uma fuga interna ou até mesmo externa através dos canos que vão aqui, a pressão que deveria ser mantida em 80 bar começa a cair. O motor, quando chega ali em 60, 62 bar, o motor recebe um sinal o motor recebe esse sinal da unidade eletrônica para acionar novamente, ok? Para ser acionado novamente. Então, quando eu tenho uma fuga de pressão hidráulica interna ou externa, o motor ele não consegue manter os 80 bar, então ele fica ligando e desligando, liga e desliga, liga, desliga, liga, desliga. Com isso, com esse ciclo vicioso, o motor vai trabalhar com uma carga sobrecarregado, uma carga muito mais pesado, muito mais agressivo. As escovas vão danificar com muito mais rapidez e também a membrana que está aqui, a tendência natural dela se romper, dela danificar, dela rasgar e vazar todo o nitrogênio que está aqui atrás para dentro do sistema é muito grande. Com isso, vai fazer com que você não tenha mais engate de marcha, fica aparecendo somente SM no painel, ok? Alguns falam SM sem marcha, mas é um bloqueio de marcha, é uma inibição do engate de marcha, ok? E por que isso ocorre? Na maioria das vezes, ocorre por uma falta de manutenção por parte do proprietário do veículo, quer seja um proprietário de um caminhão ou de um ônibus. Ambos equipamentos se aplica-se o mesmo equipamento, a mesma peça, o mesmo power pack. O que muda do ônibus para o caminhão é a programação, mas a manutenção ela é periódica, conforme já foi falado. A cada 30 mil quilômetros você tem que trocar o óleo. Quando isso não ocorre, o óleo que está aqui, ele está sofrendo o processo de decantação, desgaste, fragmento, sujeira externa que acaba migrando para dentro do power pack, faz com que o motor, bomba, acumulador, as válvulas que a gente vai ver daqui a pouco desmontado, elas sejam totalmente contaminadas por abrasivos e até mesmo por fragmentos sólidos, faz com que isso seja entupido e automaticamente então vai fazer com que o câmbio perca a eficiência na hora do engate. Mas a pergunta que não quer calar: como que se eu tenho um acúmulo de pressão aqui e aqui está estancado, o motor ele gerou os 85, 80 bar de pressão, que é a capacidade máxima dele. Quando passa dos 80 bar, ele aciona a DBV. E isso foi bem fundamentado na explicação. Mas então por que, pessoal, que esse motor, esse acumulador, esse sistema acaba perdendo a pressão? Por exemplo, sem engate de marcha, sem interferência humana, a pressão que está estancada em 80 bar começa a diminuir para 79, 78, 76.
Como que isso ocorre? Por que ele ocorre esse fator? É muito simples. No que a gente desmontar essa unidade, essa placa aqui, nós vamos perceber que vai ter os componentes elétricos, as eletroválvulas. Vamos perceber aqui dentro que nós temos ali um sensor de pressão com 3 pinos, sendo um positivo, um negativo e um variante. Ele que vai variar a pressão, quer seja 60 bar, 70 bar, 80 bar de pressão, ele vai fazer essa contabilidade, ou seja, ele vai informar para o módulo a pressão que está no sistema. Logo, quando atinge os 80 bar, ele corta o sinal de positivo e fica só o negativo e o variante acionados, ok? Com isso, o motor ele encerra as atividades. Mas parado, com o motor lá de repente estacionado, só a meia chave ligada, com o aparelho lá, com o computador, com o raster, independente de qual aparelho que você utiliza, qual o mecanismo de identificação que você utiliza, você percebe que a pressão de 80 cai para 79, 78, 76, mesmo com o motor desligado. Por que isso ocorre? Essa é uma dúvida bem crônica, bem peculiar, bem recorrente das pessoas que nos comunicam, que liga para nós, eu estou com um power pack assim, está acontecendo isso. Eu falo, vai lá e resolva, tá ali o problema. Então, sem mais delongas, vamos desmontar aqui e vamos localizar o que nós chamamos de válvula unidirecional. Essa válvula unidirecional, ela está alojada bem nessa parte aqui do motor, ok? Então, ela vai fazer com que o motor sugue, a pressão ela seja sugada através daqui e ela não retorne, ela não volte para o sistema novamente. Ou seja, ela é uma válvula que ela só manda pressão e na hora que essa pressão tende a voltar, regressar, a voltar para a origem, essa válvula unidirecional vai fazer com que essa pressão esteja estancada, ou seja, travada no sistema, ok? Uma vez que essa válvula ela esteja obstruída por sujeira, que é o mais comum, ela vai fazer com que a pressão que está sendo gerada aqui no acumulador de pressão volte para o sistema, dando então a fuga de pressão. E daí, pessoal, é fato, o motor não aguenta porque ele trabalha sobrecarregado, o acumulador de pressão não aguenta o tranco porque ele está trabalhando sobrecarregado, o sistema como um todo não aguenta porque o sistema trabalha sobrecarregado. Então vamos pegar aqui, é uma T30, uma Torx 30, vamos tirar aqui soltar todos eles, lembrando que aqui você não precisa utilizar nenhuma chave pneumática, ok? Não se deve utilizar nenhum equipamento pneumático, muito menos elétrico, pessoal. Aqui o serviço tem que ser feito, serviço manual mesmo, ok? Porque aqui é a unidade eletrônica, a base dela que é alumínio, essa outra base aqui é plástico. E essa base que aloja, então, as roscas é tudo de plástico, melhor dizendo, de alumínio. Logo, se você utilizar aqui uma ferramenta pneumático, a tendência natural de danificar essas roscas aqui é enorme. Então, utilize somente a ferramenta ali, o cabo de força, a extensão curta, a Torx T30 e mão na massa aí, pessoal. Vamos soltar isso dentro tudo na mão. Ah, mas eu quero utilizar ali a pneumática e ninguém tem nada a ver com isso. Beleza?
boa sorte. Só que se danificar ali um componente ali por trepidação em excesso, ou alguma coisa ocorrer na unidade eletrônica, um pico ali de variação ali, qualquer coisa que ocorrer, depois não venha chorar as pitangas, né, meu amigo? Então, vamos lá. Aí, ó. Isso aqui é um serviço que tem que ser feito com paciência, pessoal. Hoje, feriadão, resolvi fazer essa videoaula aí para ajudar o pessoal que tendo muita dificuldade, tá tendo muito problema decorrente nesse sistema de Power Pack. E por que não ajudar? E por que não compartilhar o conhecimento? Ok? Nós vamos morrer um dia e não vamos levar nada. Somente as coisas boas vão ficar para nós. Nem a roupa do corpo nós vamos ter o controle de escolher no dia da nossa morte. Então aqui, pessoal, o que acontece aqui? Aqui nós temos o ponto da alimentação da unidade eletrônica. Lembrando que aqui ele recebe os 24 volts, ok? 24 volts aqui. Quem envia esses 24 volts é através direto da bateria. Aqui, esses aqui é o sinal de positivo e o negativo que alimenta o motor, certo? Esse aqui é um resistor. Quando você vai lá no carro, seja no ônibus, seja no caminhão, eu vou dar um pingo de solda, eu vou soldar ali o chassi, eu vou soldar um terminal. Se você não desplugar a unidade eletrônica, não somente do Power Pack, mas todas as unidades eletrônicas do veículo, não desligar geral lá também, porque assim, pessoal, não adianta só desligar geral, ok? A corrente que vai percorrer no sistema ali no chassi vai vir aqui, vai dar um pico de tensão e vai queimar a unidade. Então, a regra é clara, mexeu com solda, despluga os conectores. Daqui dos 3, ok? Eu poderia mostrar aqui mais de 30 unidades dessa aqui queimada, porque o pessoal resolveu soldar e esqueceu ali de desligar. Queima e queima bonito mesmo, ok? Então aqui, sempre limpo, desmontou aqui, tá cheio de óleo, essa válvula aqui, ó, com 3 pinos, que nós já vamos falar sobre ela, daqui a pouco, tá danificada, ok? Essa aqui é a pressão, válvula de pressão principal, ela que monitora. Nós temos aqui um sinal positivo, um negativo e um variante. Esse variante que vai variar a pressão, quer seja 60, 70, 80, 90, 90 não, pessoal, vamos exagerar não, beleza? Então, só para vocês entenderem. Sensor de pressão principal, essa do lado aqui, válvula DBV, essa aqui são as solenoides responsáveis pelos engates de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e ré e neutro, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar agora o motor, vamos sacar aqui também o acumulador e dar sequência na nossa desmontagem. Pessoal, é um vídeo bem simples, não estou usando microfone de lapela, não conheço um bom aí, quem puder me indicar um bom, bonito e barato, eu agradeço. Então aqui, com o pito 22, vai soltar aqui. Acredite, pessoal, o aperto aqui é tenebroso. O aperto aqui, nós estamos falando de um aperto de 200 newtons-metros, ou seja, 20 quilos de aperto. Pô, Williams, mas você soltou tão facinho aí, cara. Evidente, pessoal, aqui como é um Power Pack que eu utilizo para treinamento, a gente só encosta, tá bom? Mas o aperto aí... Volto a repetir, o aperto aqui é 200 newtons-metros.
Então aqui, para quem conhece o sistema iMotion da linha leve, você vai perceber que o sistema de teste desse acumulador de pressão é muito similar ao sistema dos iMotion, ok? Lá também nós temos um reservatório de óleo, temos um acumulador de pressão, temos um motor que faz o acionamento através de bomba, gera pressão para o sistema. Lá também nós temos eletroválvulas, lá também nós temos uma válvula da pressão principal, lá também nós temos uma válvula unidirecional. Tudo isso nós temos também no sistema iMotion, ok? Então aqui, voltando ao assunto, esse daqui está bem pesado por sinal, esse daqui está danificado. Você pega um novo e o usado, faz um comparativo. Você vai ver que o usado ele vai dar quase 700 gramas ali, para mais, dependendo o nível de óleo que migrou para dentro aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver nesse ponto aqui. Tá vendo que tem uma solda aqui? Então, aqui nessa parte da solda para cá é nitrogênio, ok? Nitrogênio. Daqui para cá é tudo óleo. Mas como o nitrogênio ele é expansivo, então a membrana ele fica ressaltada para cá. Quando ele está sem pressão nenhuma. Conforme você aumenta a pressão, conforme ele vai aumentando a pressão, a membrana vai sendo expelida para cá, certo? Ele vai sendo expelida e vai comprimindo então o nitrogênio que está aqui. Automaticamente ele vai criar uma pressão, ok? Se ele passar de 85 bar, a tendência de explodir é grande. Então ele chega em 80 bar, o módulo recebe um sinal positivo lá, ele inibe o sinal positivo da pressão principal e faz com que o motor pare de acionar, ok? Fazendo que opa, agora chega, já está suficiente, a pressão está boa, vamos deixar baixo aí, ok? Então aí esse é o objetivo de ter esse desligamento do motor. O motor, ao contrário do que muita gente pensa, ele não trabalha direto. Ele gera os 80 bar de pressão, para. Começou a utilizar ali, chegou em 60 bar, o motor volta a funcionar de novo. É um ciclo vicioso. É por isso que o que demanda a durabilidade desse sistema é o teu trajeto do dia a dia. Se você está aplicado num caminhão, um caminhão tem tiro longo, pessoal. Você engata ali a sexta marcha e some no mundo. De Curitiba a Porto Alegre, 700 quilômetros. Engatou a última marcha ali, é só alegria. Agora, esse sistema aqui no ônibus urbano, arranca e para, arranca e para, arranca e para, arranca e para, esse sistema aqui não aguenta. O motor não aguenta, isso aqui não aguenta. Por quê? Porque é regime severo, é muita aplicação do motor, o motor funcionando constantemente, né? É uma lombada, reduz para a primeira, saiu da lombada, chegou ali na esquina, ponto de ônibus, para, recolhe o passageiro, entra passageiro, sai passageiro, vai, chegou no terminal. E aquela loucura toda, o sistema não foi feito para ônibus. Algum engenheiro abençoado falou, eu vou pôr no ônibus também. Mas esse sistema aqui no ônibus não passa de 150 mil, pessoal. Se você tem um ônibus com sistema de power pack urbano, não estou falando rodoviário, urbano, acima de 150 mil, levanta a mão para os céus e dê um glória a Deus aí, porque você está por cima da carne seca. Pessoal, então eu tirei do suporte ali da morsa, porque ela estava bem balangando ali, balançando bastante. Aqui é o seguinte, então os solenoides. Se resolver soltar os solenoides, cuidado, primeiro solta os dois parafusos. Não inverta uma pela outra, porque uma é 1.2, aqui é 1.2 amperes, aqui já é 1.8 amperes, 1.8, 1.2, 1.2, 1.2, ok? Algumas são 1.2, outras 1.8. Aqui, nesse sensor, se você pegar
com o dedo nesse sensor, você queima ele automaticamente. Instantaneamente você queima ele, ok? Como que você vai tirar? Soltou 2 parafusos, puxa com um alicate, ok? A válvula DBV que eu falei para vocês, aqui ó. Por exemplo, você precisa aliviar a pressão do sistema, ok? Porque ele está pressurizado, ele está com a pressão ali a 80 bar de pressão. Então você precisa aliviar a pressão para soltar, para desmontar o Power Pack. Uma Allen 8, você solta aqui, ó. Você vai soltando devagar, você vai sentir uma descarga. Deu uma descarga, você vai perceber que o reservatório vai encher. Encher o reservatório, você pode desmontar com segurança. Eu não vou tirar o motor, não vou tirar aqui, pessoal, porque a bateria também não tá... A bateria também não está ajudando aqui não, tá? Estou com 3% de bateria ali só. Então, assim, via de regra, tirou ali a pressão, esvaziou a pressão, solta todos os canos com cuidado, com o mesmo cuidado que você vai soltar na hora da remontagem, você vai remontar com segurança, não vai puxando na chave 12 ali já de cara, pessoal. Encaixa ali o níquel lá no fundo, com a mão vai rosqueando até chegar na metade da rosca. Chegou na metade da rosca que você viu que ele começou a dar uma pesada, aí sim, com a chave. Não precisa arrochar no final. Ali, imagine ali, no máximo ali 12 newtons-metros, 1,2 kg, ok? Mesma coisa aqui, ok? Então, assim, o cuidado, porque a rosca aqui é de alumínio. Se você colocar aqui já encavalado, torto aqui, ó, vai dar um problema que você não faz ideia. Para você conseguir fazer vedar depois é muito difícil, ok? Então, assim, para tirar os dois, o motor, tira esses dois, daí puxa a válvula unidirecional que eu falei no começo lá, para quem está prestando atenção aí, tá aqui, ó, entre o motor e a carcaça, é aquela ali. Entupiu, sujou, danificou, fez qualquer coisa, o motor vai gerar pressão, o acumulador vai reter pressão, mas na hora que o motor desligar, a pressão que está no acumulador vai voltar aos poucos para o reservatório novamente, ok? Então, fica aí a dica, pessoal, essa daí é a dica de hoje. Se gostaram do vídeo, deixa seu like, não deixe de se inscrever, curte, ative o sininho de notificação, dê aquele like lá para fortalecer o canal. Sério, pessoal, isso nos ajuda muito. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui, galera!